Hoje é um daqueles vídeos que a gente faz uma interpretação cabalística de um versículo da Torá. No caso, Deuteronômio 17:6. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Pessoal, breve aviso antes da gente entrar no Zohar de hoje. Na verdade, não um aviso, quase que é um agradecimento. Na literatura de Eihalot, no projeto Literatura de Eihalot, a gente bateu mais uma meta estendida, graças a vocês. Muito, muito obrigado, pessoal. Então, o projeto ainda tem uns 9 dias, acho, no ar, né? Ainda dá tempo de você contribuir se você quiser, mas a gente já bateu a meta com muito louvor, já bateu, como eu falei, a segunda meta estendida. E o que isso significa na prática? Que além dos brindes que você tem pela doação, ou seja, um livro workshop, a cesta básica, agora todo mundo vai receber também brindes adicionais. O marcador de livro, que foi a primeira meta estendida, que a gente bateu um tempo atrás, e agora todo mundo vai ganhar também uma fitinha vermelha, aquela famosa fitinha para pôr no pulso esquerdo, e um adesivinho dos 72 Nomes de Deus, que serve como proteção, como ferramenta de meditação. Tá? Então, graças a essa meta estendida. Muito obrigado pela participação, pelo carinho, pelo apoio, pela confiança de vocês. E repito, tem ainda 9 dias, tá? Quem ainda não participou e quer garantir o seu exemplar do livro, do workshop, dos brindes, entra aí na página de Eihalot, eu vou deixar o link e participa. Bom, essa semana continuamos então a ler a porção de Shoftim, hoje focando nos parágrafos 17 e 18 do Zohar, 7º ano de leitura. E como eu falei, a gente vai analisar um versículo, que é o Deuteronômio 17:6, que diz mais ou menos o seguinte: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a pessoa irá morrer. A pessoa será posta para a morte. Essa é a expressão que a gente já vai até explicar que o versículo usa. Então estamos, claro, falando ainda na temática de Rosh Hashanah, a porção de Shoftim é juízes, o que acontece quando uma pessoa é julgada, né? E aí ela pode eventualmente ir para um tribunal, tem que ter testemunhas, e o versículo diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas essa pessoa pode ser posta para a morte. Bem, então vamos lá. Algumas coisas para a gente entender. Primeiro, essas testemunhas são, segundo o Zohar, nada a ver com testemunhas físicas literais, né? São testemunhas no sentido dos vídeos anteriores que a gente fez. Nós temos testemunhas espirituais contra nós, tá? Sol, lua, nós temos testemunhas do nosso corpo contra nós, nossos olhos, nossos ouvidos, e essas testemunhas podem se colocar contra nós. Como diz o versículo, bastam 2 ou 3. Então, se sol, lua e olhos falarem contra nós, ou se ouvido, olhos e lua falarem contra nós, a gente já pode ser condenado. Agora, tem aqui algumas questões interessantes que o versículo traz, na questão da linguagem mesmo. Primeiro, o versículo diz o seguinte: a pessoa será posta para a morte. Esta palavra, a pessoa, se você for ler literalmente o versículo, né, provavelmente na tradução não vai estar assim, mas em hebraico se diz, Yumatamet, morrerá o morto. E aí os sábios da Kabbalah perguntam assim, como morrerá o morto? O morto já está morto, né? Não dá para falar o morto morrerá. Eu deveria falar o condenado morrerá, o acusado, o réu, a pessoa, né? Por que a Kabbalah, por que o versículo, desculpe, fala o morto morrerá? E aí a Kabbalah explica que, na verdade, quando nós cometemos um pecado, nós já somos mortos, né? Já estamos mortos, a gente já perdeu. O que é um pecado para Kabbalah? A gente perdeu a conexão com o divino, a gente perdeu a luz do divino, a gente precisa recuperar essa luz. Como a luz do divino, a luz com o divino é tudo e é literalmente vida, perder essa luz é morto, né? Então a Kabbalah, o versículo já trata a gente como morto. Quando eu chego no ponto que já tem 2, 3 testemunhas, como diz o versículo, falando de algo que eu fiz, é porque eu já estou morto mesmo, né? Então o versículo fala, o morto morrerá, significa o quê? Eu estou nesse estado e eu continuarei nesse estado. Morrerá significa eu vou prolongar esse estado durante o próximo ano, porque o Rosh Hashanah e Yom Kippur fazem isso, lembra? São um julgamento de Deus para o que vai acontecer com o próximo ano. Então, o que o versículo está dizendo? Você já está morto. E se você não fizer nada para remediar isso, essas 2, 3 testemunhas vão falar que você errou e você morrerá. Você continuará, Deus nos livre, no próximo ano, nesse estado morto. É isso, tá? Bom, e aí o Zohar explica o que é esse morrerá. Vamos aprofundar. Não é morrer literalmente. Às vezes pode ser, mas graças a Deus, graças à misericórdia divina, são poucos os casos, tá, em que um pecado leva à morte. Esse morrerá, o Zohar explica, que a gente é entregue na mão de um anjo negativo.
que a gente evita falar o nome. Aliás, como o nome de todos os anjos, né? É um anjo que eu vou falar com um K no meio, você tira o K para saber o nome dele, tá? É o anjo Samaquel. Então, a gente é entregue na mão desse anjo Samaquel, que significa literalmente o veneno de Deus. Sam, em hebraico, é veneno. E é um anjo negativo, como eu falei, responsável por, entre outras coisas, punir os seres humanos, castigar os seres humanos quando eles cometem um erro. É também o anjo da morte, tá bom? Então, a gente é entregue na mão desse anjo, por isso que o versículo fala de morrer. Ou seja, repetindo toda a história, se eu errei, eu já estou num estado de morte para Kabbalah. Aí vai chegar essa época do ano, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, as testemunhas vão falar, ó, fulano errou, e aí realmente pisou na bola. Se eu não fizer nada, eu vou morrer. Eu vou ser entregue na mão do Samaquel, para que ele venha e execute o decreto, execute o castigo que eu mereço. Se eu não fizer nada. Se eu fizer algo, eu reverto a situação. O que eu faço? Vimos no vídeo de ontem. Arrependimento, pedir desculpas, perdoar e ser perdoado. Né? E no vídeo de hoje, no Zohar de hoje, tem mais um conselho, e com isso eu encerro, o toque do shofar. Vocês já devem ter ouvido falar. Nesta época do ano é costume tocar o shofar. Na verdade, os judeus ashkenazitas tocam, os sefaraditas varia do costume. Você às vezes toca durante todo o mês que nós estamos, o mês de Elul, tá? Mas seja como for, durante todo o mês é costume, no Yom Kippur e no Rosh Hashanah o toque é obrigatório. Aí tanto acho que... Oi, desculpa, deu um corte aqui no vídeo, continuando. No Rosh Hashanah e no Yom Kippur é obrigatório, tanto Ashkenazim como Sefaradim. E aí o Zohar ensina que esse toque do shofar ajuda a limpar esses erros, para que a gente não seja entregue na mão do Samaquel. Na verdade, o Zohar explica que o próprio toque do shofar faz o Samaquel ficar um pouco atordoado. O toque incomoda ele, de um certo modo, de que ele não consegue, então, vir fazer a função dele, que é o que a gente falou, castigar, punir, executar uma sentença. Tá? Por isso que o toque do shofar é importante, e esse é o significado cabalístico também desse costume. Um bom dia a todos e tudo de bom.